Façamos a leitura, irmãos, na palavra de Deus, narrada por Lucas em seu Evangelho. Evangelho narrado por Lucas. Já falo o capítulo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Capítulo 24, irmãos. 24 do Evangelho narrado por Lucas. Iniciemos a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou quais. E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Vemos aqui, irmãos, um episódio muito marcante, numa época muito turbulenta. Jerusalém estava em polvorosa, Jerusalém estava agitada. Muitas coisas tinham acontecido ali. Jesus, ele havia incomodado muito a estrutura que estava montada religiosa, mas contaminada. Lamentavelmente, o pecado ele contamina. Os limites, há um limite a partir do qual quem extrapola esse limite, ele sai da presença de Deus. O pecado é exatamente uma terra que ela está fora do limite permitido ao ser humano. Por isso que está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas elas me edificam. João falou que o verdadeiro amor, a verdadeira caridade para com Deus é guardar os seus mandamentos. Isto é, guardar a palavra de Deus não torna Deus mais poderoso nem mais importante. Torna cada um de nós mais protegido. É por nossa causa que tem os limites, não é por causa de Deus. Deus não tem limite. Os limites são propostos por causa de nós. Há limites em tudo quanto fazemos, e quando esses limites são excedidos, as consequências são nefastas, elas vêm. O pecado é isso aí. O pecado é quando o ser humano sai fora dos limites propostos por Deus. Ele extrapola os limites e ele perde a proteção e se torna refém, prisioneiro. Sabe, irmãos, eles aqui citaram de passagem, vamos entrar no texto, que algumas irmãs haviam falado que chegaram lá no sepulcro, mas não encontraram ninguém. Uma delas chamava-se Maria Madalena. Essa mulher estava carregada com 7 demônios. Já pensaram isso, irmão? O ser humano ser possuído com esses espíritos horríveis,
7 abominações. E essa mulher foi purificada. E quando o Senhor purificava alguém, havia sempre uma ordem que seguia a sua obra: vá e não peques mais. É isso, irmão. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo, alguém já falou comigo, não existe possibilidade de um ser humano ser santo. É claro que existe. Claro que existe. Não existe possibilidade de um ser humano ser perfeito. Mas ser santo existe. E também nós devemos desejar ser perfeito. Quem almeja uma coisa muito alta, mesmo que não consiga alta, consegue uma mediana. Então isso nós devemos querer. Porque, irmãos, o Senhor estava fazendo aqui, essa obra que ele relata aqui, esse movimento, é a corroboração, é a confirmação da sua obra. Os irmãos vão entender isso com cuidado. Porque quando o homem pecou, a sentença foi fatal. E a morte, a partir do nada, ela foi criada como um castigo. Ela se tornou ministro da parte de Deus para executar um castigo. Então a morte, ela cumpre uma determinação divina. E ela atua fora da fronteira da santificação. Quando o ser humano sai dos limites propostos pela palavra, a morte aguarda ele ali. E não é a morte física, porque esse é o menor dos males, que ela também acontece como castigo, mas é o menor dos males. Maria Madalena, ele fala, tem alguns irmãs que falaram que encontraram lá o sepulcro, um sepulcro que nunca conseguiu cumprir seu ofício de sepulcro com Jesus, porque ele saiu de lá. E nós sairemos também. Sairemos também. Todos nós sairemos. Irmãos, para nós entendermos o que essa obra significa no cristianismo, o que está sendo relatado aqui, e como a astúcia do nosso inimigo, ela sobrepuja a inteligência humana. Vocês vejam que, só para a gente ampliar essa compreensão, o inimigo falou com Jesus assim: transforma essas pedras em pão. Era uma oferta até simples, um singelo até. Aí estava com fome mesmo, 40 dias sem comer, 40 noites. Transformar a pedra em pão. Ali teria dois problemas. Primeiro, que ele agiria sob impulso do inimigo, ou seja, tomaria decisões a partir de instrução do inimigo. Nenhum de nós pode tomar ações a partir de instrução do inimigo. Cada atitude nossa deve ser passada no crivo da comunhão. Se você vai fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, e é o inimigo que te impulsiona, não tome. Não tome. Nossas ações têm que ser impulsionadas pelo Espírito de Deus. Começa hoje aqui a exposição dessa palavra, uma recomendação para nós. Veja o que impulsiona as suas ações. Veja que Espírito te inspira, te impulsiona, para que as suas ações não sejam ordenança do mundo caído. Essa é a proposta que quem que haver em nós. Compreendeu, irmãos? Primeiro é isso. Segundo, é que o verbo eterno havia sido feito carne. O verbo eterno era carne. Sendo ele Deus, ele podia fazer qualquer coisa. Sendo ele homem, não. E como ele era verdadeiro homem, ele não podia fazer nada para benefício próprio usando a sua divindade. Ele poderia usar a sua divindade para mostrar sinais, para converter corações, mas não para o seu prestígio pessoal, nem para seu prazer pessoal, nem para a sua própria recreação. Se ele fizesse pedra virar pão, ele perderia credencial de homem legítimo representante, porque um homem não tem poder para isso. Ele não podia extrapolar os limites de um ser humano, senão ele não poderia nos representar. Vocês conseguem acompanhar isso? Ele estava preso nos limites humanos. Se ele saísse dos limites humanos, ele não era representante mais da humanidade. Ele continuaria sendo o que ele é, Deus. Mas homem ele não poderia ser,
porque o homem não pode fazer uma pedra virar pão. Assim foi também lá no pináculo do templo, com raciocínio semelhante. Tudo que as trevas nos propõem, há uma segunda intenção escondida e sempre má. Sempre má. Nós devemos trazer tudo debaixo do filtro da comunhão. Qual que é a proposta? Deixa eu entrar em comunhão para ver se me convém. Eu posso fazer qualquer coisa, mas nem todas as coisas me convém fazer. Eu posso viajar para qualquer lugar, mas nem todo lugar eu devo ir lá. Queridos, mantenhamos essa visão. Esses dois estavam cansados, Jerusalém agitada, e afinal Jesus tinha morrido de um jeito tão trágico. Irmãos, veja que ponto chega a maldade de um ser humano. Chega a assustar a gente. Irmãos, vocês já viram, algum de vocês já viu como que era feita a crucificação? Eu vi um livro de um médico, como era a crucificação. Segundo esse médico, não é só na mão, porque aqui rasga a mão e o corpo cai. Eles rasgavam aqui, ó. A mão também fica toda furada, mas eles punham apoio aqui. Irmãos, rasga o nervo mediano. É uma dor lancinante, é uma coisa horrível demais. A pessoa tem sede, tem câimbras, depois dá tétano. Olha o grau de maldade que estava no coração de um humano. E ele perguntou: por que razão vocês querem me apedrejar? Qual o mal? Aponta para mim qual é o mal pelo qual vocês querem jogar pedra em mim. Ele só fez o bem, mas o coração deles estava cheio de ódio, cheio de mal, cheio de malefício. Eles viram tudo isso, viram o mestre morrer, e aqui eles estavam voltando no caminho de Emaús. Emaús era uma aldeia, em alguns lugares fala 29 quilômetros, outro lugar fala 10, mas o fato é que era perto de Jerusalém. Eles estavam indo de lá, 60 estádios, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, e um falava com o outro, perguntava o outro. Mas quando se pergunta para alguém que não tem resposta, você só tem perguntas. E um perguntava para o outro, mas ninguém tinha respostas. Eles esperavam que fosse o Messias, eles aguardavam que fosse ele. O problema é que ele morreu. Era o terceiro dia, e eles falaram entre si: nós vamos agora voltar. É igual Pedro, vocês lembram? Voltou para o barco, foi pescar outra vez. Aqui eles voltaram para a aldeia, desistiram de tudo. Era um caminho, mas nesse caminho deles tinha um encontro que eles não sabiam. Cleófas e o seu companheiro, eles não sabiam que Jesus ia atrás deles, ia ao encontro deles, porque tinha no coração deles muita sinceridade, muito sofrimento. E na estrada que eles seguiam, eles iam lamentando que tudo tinha terminado assim, tão triste. Era uma estrada de desencanto, mas Jesus tinha feito um projeto. Vou encontrar com eles no caminho de volta. Coisa maravilhosa. Sabia que o Senhor Jesus, ele vai atrás de nós também. Tem hora que ele marca encontro conosco, e quando você pensa que está tudo perdido, Jesus se põe do seu lado e começa um diálogo. Hoje essa palavra é como se Jesus chegasse aqui e falasse: ó mulher, ó homem, o que se passa com você? Onde está a fonte da sua tristeza? Não desista das coisas, não volta atrás, não corra da batalha, porque o Senhor sempre dá um jeito em tudo. Ele chegou tão simples, tão simples. O que vocês estão conversando aí? Ainda foram mal educados com ele. Parece que você é o único estrangeiro por aqui que não sabe as coisas que acontecem. Você é peregrino, não conhece nada, porque o que aconteceu lá em Jerusalém foi tão importante que você devia saber isso que ele estava dizendo. E o que aconteceu lá? Ele estava com muitas perguntas, Jesus fez mais uma. Ele sabia de tudo. O que aconteceu lá? Fala para mim, vamos conversar.
é a respeito de Jesus Nazareno, o varão profeta poderoso em obras e palavras diante de todo o povo. Jesus aqui caiu para a condição de profeta, saiu da condição de Messias, Filho de Deus, o Cristo, foi rebaixado para a condição de profeta, porque morreu, já não podia mais ser o Messias. Nossos olhos só enxergam muito perto, né, irmãos? Estava profetizado, estava escrito, mas eles não entendiam. Profetizado por Isaías, seu juízo foi cortado, seus dias foram cortados, como ele estava borrifado de sangue. Irmãos, nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive, porque tinha 2 anjos lá, no lugar do sepulcro, e falaram para as mulheres: vocês estão procurando entre os mortos quem vive? Aqui, isso aqui é sepultura, Jesus não mora em sepultura, vai para casa suas lá, já ele encontra com vocês. Se nós olharmos só para as coisas que ficaram para trás, só para as perdas, nós esquecemos de olhar para o Senhor, irmãos. Temos que olhar sempre adiante. O Senhor hoje nos encontra nessa palavra. Se o caminho seu não é Emaús, mas é um caminho de aflição, de angústia, de processos, hoje essa palavra te encontra também. O Senhor vive, reina e é soberano. Ele pode tudo. A sua ordem, tudo obedece. Tudo que ele fala, acontece. Tudo que ele ordena, se realiza, irmãos. Sabe quem ele falava lá? Foi lá Maria Madalena, outras Maria. Pedro foi lá também, foi João. Foram lá. E não viram ele. Depois ele começou a se apresentar, igual nós vimos aqui. Mas ele falou: não convinha que o Cristo sofresse essas coisas. Olha, vamos começar lá por Moisés. Vamos começar lá. Vocês lembram que Moisés falou? Aqui não está escrito isso, mas é isso que está. Eis que o Senhor vosso Deus levantará de entre vós um varão semelhante a mim. Toda alma que crê nele será salva, mas quem não crê será extirpada do meio do povo. Anúncio lá de trás. Começou lá atrás com Moisés, deve ter falado de Abraão, começou a falar sobre as passagens, os salmos. Veja, tudo aponta para ele. Vocês não entendem? O coração deles começou a arder. A tristeza, o cansaço começou a ir embora. Quando nós estava triste, agora nós estamos com o coração ardendo igual uma brasa. Que coisa! Eu não sei quem que é esse homem, mas ele fala bonito, a palavra dele mexe comigo. E ele fez como que ia embora. Quando chegou na porta da casa deles, ele deve ter falado: então, boa noite para vocês. O coração dele estava ardendo. Não, já declina o dia, não se vá, fica aqui. Enquanto você está falando, nosso coração está ardendo, não vai embora daqui. Vocês lembram o que Pedro falou lá na Monte da Transfiguração? Quando veio aquela visão santa, Moisés, Elias: Senhor, não vamos embora daqui, vamos ficar por aqui, vamos fazer uma cabana aqui, e vamos fazer assim, ó, vamos ficar todo mundo aqui, não vamos sair mais desse monte, aqui está tão bom nesse lugar, onde o Senhor está presente, fica tudo muito bom. Deus está presente dentro de você, deixa Ele expressar em você a virtude dEle, irmão. Deixa Ele soltar você das amarras que você mesmo fez. Deixa Ele te soltar das cordas que você teceu com sua preocupação humana. Deixa Ele quebrar esses guilhões que você colocou no seu braço e não foi o Senhor. Ele hoje pode soltar você aqui. Ele tem esse poder para te soltar. Ele já mandou paralítico de 38 anos pegar a cama e sair com ela nas costas. Mandou Lázaro sair da sepultura. Ele solta você também. Ai, como o coração arde, fica conosco, não vai embora daqui. Então vamos entrar.
Quando ele pegou o pão e partiu, os olhos deles abriram. Sabe o que ele estava mostrando? Eu parti o pão. Você lembra o que ele falou antes? Ele pegou o pão, partiu. Esse é o meu corpo que será partido por vós. Aquele dia partiu o pão. Meu corpo foi partido na cruz para vocês poderem me enxergar. Olha para mim. Eles olharam, é Jesus, é Ele. Hoje essa palavra parte o pão hoje aqui por essa palavra. Enxerga Jesus, Ele é seu Senhor. Ele é o bispo e pastor da sua alma. Nem o mal vai vivenciar junto contigo a sua história para sempre. Não vai. Só vai se vestir de solução, vestir você de esperança, vestir você de certeza, de fé, de confiança que o Senhor te ajuda. Glórias a Jesus. A paz de Deus é mais preciosa do que o rubi. A fé é mais preciosa do que o ouro puro de Ofir. Quem crê, irmão, ele tem na mão um poder tremendo. Quem crê, irmão, é um problema sério para as trevas e é uma alegria para o céu. Quem crê espera, ele sabe, Deus querendo ele faz, é só ele querer. Se eu conseguir fazer ele querer, acontece. Glórias ao Senhor. Hoje nesse culto, aí não sei aonde, Deus o sabe, alguém fez Deus querer alguma coisa. Glórias ao Senhor. E o querer de Deus vai alcançar você e vai alcançar o seu querer também. Glórias ao Senhor. Partiu o pão e ele foi partido lá na cruz, rasgado, machucado, com brutalidade, com chicote. Irmão, já estava todo machucado, todo cortado de chicote, com a cabeça toda rasgada de espinhos. Como os homens são maus. E quando ele teve sede, ele falou, tenho sede, deram vinagre para ele beber. Vinagre. E ele te dá uma água tão boa para beber, faz você saltar dessa vida para outra vida. Sabe por que ele ressuscitou? Olha o que ele fala aqui na frente. Ele voltou lá, falou, olha, Jesus Cristo ressuscitou mesmo. E ele encontrou com a gente no caminho e a coisa ficou boa. A gente já estava cansado, voltamos tudo outra vez. O caminho de Emaús virou caminho de Jerusalém. E tem caminho de algum aqui que está virando para Emaús, você vai voltar para Jerusalém. Você não vai mais para Emaús, você vai para Jerusalém. Sabe por que Paulo fala? Jerusalém é Agar, que é um monte da Arábia, que representa Jerusalém aqui de baixo, que é escrava com seus filhos. Mas sabe, nós somos filhos da promessa. Nós somos da Jerusalém lá de cima. Nós esperamos as coisas sempre vindo de Deus, e Ele sempre faz coisas por nós. Nunca ficaremos refém de nada, se Cristo estiver do nosso lado. Aonde nós estivermos, se Ele estiver conosco, a coisa vai terminar bem. Pode não estar bem, mas termina bem. E ele precisava de fazer uma demonstração que foi feita aqui. Eles estavam conversando entre eles tudo o que aconteceu. Jesus se apresentou entre eles, falou, paz seja convosco. Pode parar de falar aí, de preocupar. Tem uns que estão até duvidando, porque tem isso. Irmãos idôneos testemunharam, eu vi Jesus Cristo, eu vi. Mas você viu, mas eu não vi. É difícil. A dúvida humana. Eles espantados chegaram a acreditar que era um espírito, mas não deve ser ele. Nós vimos como é que ele ficou desfigurado, machucado, não pode ser ele. Só olha as minhas mãos, toda rasgada. Olha os meus pés. Vem cá tocar em mim, pega em mim. E espírito não tem carne, vem cá pegar em mim, vem cá ver se sou eu, se não sou eu. Sabe por que ele fez isso? Porque, irmãos, o corpo condenado no pecado foi o corpo de Adão, e o nosso também. Então a morte veio sentenciando o corpo também. E como Cristo veio para restaurar o homem, ele mostrou o seguinte, olha, a sentença que caiu sobre Adão, fazendo ele morrer tanto sobre a visão material, física quanto espiritual, agora com o evangelho da paz está revogada essa sentença. E eu vou te mostrar que o próprio corpo morto
Ele reviveu. Eu restaurei o corpo a partir da morte para mostrar para vocês, meu evangelho reconciliou vocês com Deus. Vocês agora estão reconciliados com Deus. Todo o distanciamento que havia acabou. Vocês me aceitando, tudo está terminado. Não há mais aquela ministra chamada morte, que foi chamada lá atrás. Ela só vai sentenciar seu corpo agora, mas o Senhor vai te dar um corpo incorruptível. Semeia-se um corpo animal, ressuscita um corpo espiritual. Semeia uma semente pequenininha, nasce uma árvore grande. E é o que você vai ser nas moradas, lá na Jerusalém de cima, para onde você foi alistado como morador, chamado como integrante daquela família lá em cima. Louvado seja Deus. Eles não acreditaram. Estava tão maravilhado que não acreditaram. Me trazem alguma coisa. Vocês têm comida, hein? Nós temos alguma coisa aqui. Tem um peixe e um mel. Ele comeu o mel perto deles, o peixe, e falou com eles. Vocês não entenderam o que estava escrito na lei, nos profetas e salmo? Convinha que Cristo padecesse essas coisas. Agora eu vou enviar sobre vocês a promessa de meu Pai. Fica aqui na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. E o poder, os irmãos sabem qual é? É o Espírito de Deus. Vocês lembram que eles estavam reunidos e escutaram um som como se fosse um vento. Vocês lembram dessa passagem, né? E de repente, labaredas como que de fogo desciam e repousavam sobre eles. E eles foram cheios do Espírito Santo. Na vida espiritual, o homem e a mulher precisam ser revestidos do Espírito de Deus. Só há um poder que faz você chegar até o final, é o Espírito de Deus. O Senhor Jesus falou, eu vou embora, mas vou deixar meu Consolador com vocês, outro Consolador. Ele vai levar vocês em toda a verdade e justiça. Por onde vocês for, meu Espírito vai pulsar dentro de vocês. Vai ensinar vocês. Vai te dar uma consciência nova. Alguma coisa que você não pode fazer, o Espírito de Deus, imediatamente, ele como uma balança muito delicada, ele te mostra, opa, aqui não pode, isso aqui não me convém. São os mandamentos, a palavra de Deus sendo incorporada em nós. O poder do alto já está entre nós. O poder do alto já se manifesta entre nós. E quem der espaço para o Espírito de Deus se manifestar nele, será pleno de realizações com Deus. Precisamos de pessoas que sejam como trombetas vivas, pessoas que tenham a palavra de Deus na boca, que ensinem, que falem a verdade, que tire as pessoas das trevas, que solte da mão do diabo os que estão amarrados, que leva a verdade, irmão, da justiça, que fala e não tem medo de falar da salvação, que não se envergonhe de falar que é crente, que serve a Cristo, não se envergonha do Senhor. É capaz de pregar a palavra, ensinar. Não é pregar aqui no púlpito, não. É pregar lá no canto onde você mora, no seu trabalho, com o seu vizinho, com o seu parente, com quem está enfermo, que está no hospital, está na cadeia. Fala, ensina. Jesus Cristo continua salvando almas. Jesus Cristo continua sendo o que Ele sempre foi, resgatador de almas. O Espírito Santo continua habitando no coração que aceita a palavra. Glórias ao Senhor. E o Espírito de Deus vai habitar no teu coração também, que está ouvindo essa pregação. Essa terra aí é terra conquistada por Cristo, e o Senhor vai tomar posse dela, e toma posse por essa palavra hoje nesse culto online. Glórias ao Senhor. O seu coração hoje é posse do Rei. O seu coração hoje começou a ser habitado pelo poder do Espírito Santo, e nunca mais você vai ser a mesma pessoa. E você que já tem o Espírito Santo, fala para ele alargar as fronteiras em você. É coisa maravilhosa, irmão, quando o Espírito Santo tem liberdade em nós, quando ele se sente confortável, como ele se sente bem, como é bom para o Espírito Santo. Ah, irmão, se ele tivesse tanta liberdade entre nós, nós seríamos um povo repleto da felicidade divina, porque cada boca seria um oráculo, cada olhar seria um olhar santo, cada encontro seria uma realização espiritual. Se nós pudéssemos ser dedicados como o Senhor desejamos, nós poderíamos ser uma família realmente conforme aquela família lá de cima. Onde nós nos encontrássemos, encontraríamos com o Senhor refletido no nosso irmão. Na boca de um irmão, muitas vezes a palavra de Deus está escondida.
No olhar de um homem de Deus, muitas vezes o olhar de Cristo está escondido. Aqui tinha um irmão, não vou citar nome, um ancião. Até conversei com outro ancião amigo meu. Eu falei assim: irmão, eu vi a mesma coisa nesse irmão aí. Eu vi esse irmão subir no púlpito, eu olhava para ele, o rosto dele todo brilhava. Ele falou assim: irmão, eu vi a mesma coisa nesse irmão aí. O rosto dele ficava brilhando. O Espírito Santo acomodou-se lá dentro, teve espaço. Irmão, haja isso em nós. Você não vai para Emaús, você vai para Jerusalém. Se você pegou a estrada de Emaús, hoje eu vou fazer uma virada. Retorno. Vamos para Jerusalém. Se você desanimou com a fé, vamos fazer um retorno. Vou para minha casa, eu não vou mais para Emaús. Eu vou para Jerusalém. Se você pensou em parar de congregar e desistir da fé, hoje o Senhor te fala: vamos para Jerusalém. Vamos para Jerusalém. Glórias a Jesus. Você não pode desistir da jornada. O Senhor confiou em você, te deu o que é de mais precioso, o Espírito dele como garantia. Você está selado com o Espírito de Deus. A garantia do Todo-Poderoso está em você. Glórias ao Senhor. Por onde você passa, nos ambientes escuros dessa terra, você é luz, e a luz de Cristo em cima da sua cabeça está acesa. Nós vamos para Jerusalém. Não é para Emaús. Hoje nós vamos fazer uma virada. Ninguém vai para Emaús. Vamos todos para Jerusalém. É lá que nós estaremos felizes. Lá é o nosso lugar de ir morar, irmão. Glórias ao Senhor. Eu sinto a virtude do Senhor aqui. Você vai fazer virada de alguém aqui. Você vai pegar o retorno agora por essa palavra. Glórias a Jesus. Pega o retorno. Nós estamos indo para Jerusalém. É para lá que nós vamos. Cantando e chorando. Tem vezes que nós vamos chorando, arrastando pelo chão. Tem hora que nós vamos cantando e vamos voando sobre os montes. Mas nós vamos para Jerusalém. É para lá que nós vamos. Ou cantando, ou chorando, ou voando, ou arrastando, nós vamos para lá. E quando você não der conta, o Senhor pega na sua mão e te leva. Vamos embora para casa. Ninguém fica parado no caminho. É tempo de caminhar. Olha, quero que os irmãos escutem uma coisa que está aqui no texto. Sabe o que o Senhor me chama a atenção aqui? Irmã, irmão, já declina o dia. Já declina o dia. Vocês entendem isso? O dia está declinando. Vocês percebem que está escurecendo o tempo? Vocês estão entendendo que nós estamos entrando numa noite muito escura? Chama Jesus hoje nessa casa: Senhor, vem ficar comigo. Está escurecendo. Já declina o dia. O pecado já habita hoje em todas as nações. Ele governa em todas as esferas. Ele virou Senhor. O pecado hoje não tem cheiro de pecado, nem cara de pecado. Hoje ele é ensinado como prática de cultura. Queridos, já declina o dia. Você aceita hoje esse convite? Convide o Senhor, fica na minha casa. Fica nessa casa aqui, que está ficando escuro, e eu quero a tua luz. Hoje, no partir desse pão aqui, nessa igreja, você vai ver que o sacrifício dele por você não foi vão. Deus não te perderá. Sabe o que ele falou para encerrar a palavra? Dos que tu me deste, Senhor, não perdi nenhum. Eles eram teu, mas o Senhor deu para mim. Agora eu tomo conta deles. Cristo te guardará. Cristo te guardará. Essa é a palavra. Deus seja louvado.